Irmãos queridos, uma boa noite a todos. Que Jesus abençoe sua vida. Hoje estamos chegando no 4º domingo de maio e estamos felizes. Felizes, sabe por quê? Porque a nossa alegria está no Senhor e Ele nos ensina a alegrar-nos sempre no Senhor. Que bom que você está aí. É um privilégio maravilhoso. Podemos ter essa conexão, mesmo que virtual, e juntos com o propósito de adorar a Deus, propósito de crescer no conhecimento da palavra, também de fazer parte de um momento de oração. Que bom que você está aí. Nós vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Então eu convido você a desligar a televisão, a procurar um lugar onde você poderá estar plenamente concentrado nas palavras, nesse momento tão especial do nosso dia. Chamo você a convidar sua família a estar ao redor da mesa, ou na cama, onde vocês estiverem, no tapete, para juntos adorarmos o Senhor. Também te dou um toque, é importante isso. Coloque seu celular no silencioso, para que não cheguem mensagens, e essas mensagens tirem o seu foco da presença do Senhor, ok? Irmãos, é uma bênção maravilhosa estarmos juntos. E nós vamos adorar a Deus com 2 cânticos de louvor, de reconhecimento da glória, do poder e da majestade do Senhor. Mas antes, eu quero fazer uma oração. Deus querido, em nome de Jesus, quero pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fortaleça a nossa vida em todo momento, em todo instante. Possamos, ó Deus, sentir a Tua presença de uma forma maravilhosa e que a graça do Senhor, ó Deus, seja derramada sobre as nossas vidas nesta noite, para a glória do nome do Senhor. O Senhor, ó Deus, é digno de toda adoração e de todo louvor. Teu povo está reunido em tantos lugares, com um único objetivo, ó Deus, adorar o nome do Senhor. Por isso, meu Deus, revela-se a nós, faz, ó Deus, presente a ação do Senhor ao nosso coração, ao nosso redor. Exalta, Senhor, o teu nome, para a glória do nome do Senhor. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos adorar Jesus? Vamos lá? Eu quero ser
glória a Jesus. Vamos ler, queridos, juntos o Salmo 37. Leia aí na sua casa, dá pausa e acha o texto. Vamos ler juntos para a glória de Jesus nesse momento. Salmo 37, do versículo 3 ao versículo 7. Juntos, vamos lá? Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Certamente isso acabará mal. Eu li até o versículo 8. Sei que você parou aí no 7. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que nós podemos confiar em Deus. Podemos esperar pela ação de Deus, podemos agradar o Senhor, podemos fazer o que o Senhor manda, podemos andar conforme a vontade do Senhor, e a Bíblia ainda vai dizer que se fizermos isso, Ele satisfaz os desejos do nosso coração. A Bíblia vai dizer que nós podemos descansar no Senhor, porque Ele não abandona seus filhos. Queridos, que bênção maravilhosa! Que coisa especial saber que Deus, nele nós podemos confiar, podemos entregar o nosso caminho, podemos agradar o nome dele e exaltar a ele em tudo aquilo que ele nos ordena. Podemos também descansar, trocar a irritabilidade, a impaciência pelo descanso nas promessas maravilhosas de Deus. Não é bom? Então vamos orar. Orar agradecendo por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Louvando o nome do Senhor, porque Ele é presente. Ele não abandona seus filhos e Ele continua nos sustentando de uma forma especial. Vamos orar? Pai bendito, obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós em todas as áreas. Eu quero agradecer a Deus porque vale muito a pena, meu Deus, colocar a nossa confiança no Senhor, porque o Senhor nunca nos desampara, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege. Deus, mesmo diante de um cenário tão nebuloso, diante de um cenário tão difícil, o Senhor continua cuidando dos teus filhos. Às vezes, ó Deus, o Senhor nos permite a bênção de termos o cuidado do Senhor em não passarmos pelo dia mal. Mas em outros momentos, ó Deus, o Senhor nos permite a bênção de, mesmo passando pelo dia mal, o Senhor está conosco, cuidando da nossa vida, cuidando de nós em nossa doença, em nossa enfermidade, em nossa dor, em nosso medo, em nossas ansiedades. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor tem cuidado da nossa casa. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem cuidado do nosso corpo. Obrigado porque o Senhor tem cuidado da nossa família. Obrigado, meu Pai, porque sabemos que para aquele que é cristão, discípulo de Jesus, aquele que é filho, um filho justificado pelo sangue de Jesus, lavado do seu pecado, a Tua palavra promete, meu Deus, que o Teu cuidado vai além dessa vida, que o Senhor tem morada para nós, que o Senhor tem uma eternidade especial guardada para que possamos viver ao lado do Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado pelo seu amor, obrigado pelo seu carinho, Jesus. Obrigado pelas suas maravilhas. Eu quero agradecer porque o Senhor tem sido fiel conosco. O Senhor tem cuidado de nós em todo instante, em todo momento. E o Senhor tem nos dado esse privilégio de sermos também fiéis ao Senhor. Eu quero, meu Deus, orar e agradecer a Deus, ao Senhor,
por todas as pessoas que já contribuíram na causa do Senhor, mostrando fidelidade. Eu agradeço, meu Deus, porque esses filhos do Senhor estão sendo, meu Deus, heróis, estão sendo, meu Deus, crentes, servos, estão demonstrando, meu Deus, sua total confiança nas promessas do Senhor, sabendo que o Senhor não deixa faltar, sabendo que o Senhor honra aqueles que honram. O Senhor, ó Deus, tem consagrado os bens da nossa casa através das contribuições que conduzimos a Ti, ó Deus. Aquilo que trazemos ao Senhor, tem permitido que o Senhor consagre tudo o que está no nosso lar. Obrigado, Jesus. Obrigado, acima de tudo, porque esse é um ato da graça maravilhosa do Senhor nas nossas vidas. E eu peço ao Senhor, ó Deus, continue levantando pessoas que serão abençoadas por Ti, que serão, ó Deus, fortalecidas pelo Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, continua cuidando do nosso lar, pois no Senhor nós confiamos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que bênção, irmãos, que bênção. Mais um louvor e depois a nossa mensagem de hoje. Vamos lá? Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de Ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a Tua paz. Largo tudo pra Te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Muito bom, irmãos, vamos para a nossa mensagem. Nós estamos numa série de mensagens específicas para o mês do lar, estão relacionadas a um pedido, né? A um clamor. Jesus, entra na minha casa. E eu quero compartilhar com você o capítulo 4 de Mateus. Capítulo 4 de Mateus. E eu quero te dar uma dica. Se você acompanhar a mensagem sem a Bíblia estar aberta e sem folhear sua Bíblia, você perdeu metade da mensagem. Vai ficar coisa no seu coração, mas sem estar com a Bíblia aberta, você vai perder muito. Então eu chamo você a dar pause agora, se ainda não pegou, ir lá pegar sua Bíblia, para nós estudarmos juntos a palavra de Deus. Porque o nosso foco não é esse cara bonitão que está conversando com você aí, não. O nosso foco é a palavra de Deus. Ela precisa estar no centro, tá bom? Então, dá pausa, corre lá, pega a sua Bíblia. Não dá para usar a Bíblia do celular, porque já está aí o vídeo. Pega lá, ou então de outro celular, e vamos juntos aprender a palavra de Deus. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 12. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon,
terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que jazia em trevas e o grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Eu gosto muito desse texto, e deixa eu te explicar o contexto dele. Jesus nasceu, Mateus está contando a história de Jesus de uma forma cronológica, segundo os dados que ele tinha, a instrução do Espírito Santo. Ele nasceu, viveu 33 anos, depois ele tem o seu batismo, ele inicia o seu ministério, o seu início é tentado no deserto. E aí diz o texto que depois dessa tentação no deserto, a partir do momento que João Batista foi morto, que era um profeta que antecedeu Jesus, ele foi morto, Jesus, ele se retirou para a Galiléia. Diz a Bíblia que Jesus tinha uma morada numa cidade chamada Cafarnaum. Então observe que agora Jesus, ele sai do ambiente que ele está e ele vai para outra região, ele monta morada numa cidade chamada Cafarnaum, que está localizada em uma região apropriada. E por que é importante pensarmos nisso? Porque quando Jesus fez esse movimento, essa mudança, ele estava cumprindo uma profecia do Antigo Testamento. Essa profecia está lá em Isaías capítulo 9, que fala que a terra de Naftali, que é a terra de Zebulon, que é exatamente essa região que Jesus está, essa terra era uma terra de trevas, e agora, por causa da presença de Jesus, ia ser uma presença de luz, ia ser uma circunstância de luz na vida deles. Então, acompanhe o raciocínio comigo. Jesus vai para uma região, e naquela região ele está cumprindo uma profecia do Antigo Testamento, uma profecia que dizia que aquele lugar era um lugar ruim, um lugar de trevas, um lugar difícil, mas com a presença de Jesus aquele lugar seria um lugar de luz. Vamos entender isso de uma forma melhor? Se você depois, anota aí, quiser ligar no mapa, você pode, no seu Google, você pode ver, digita lá, Mapa de Israel Antigo, e você vai perceber que Naftali e Zebulon estão ao norte. E os grandes inimigos de Israel que entravam para tentar trazer dificuldades ao povo de Israel, as guerras, todas começaram pelo norte. Porque os inimigos de Israel, os mais poderosos, estavam exatamente no norte. Então, quando esses inimigos se deslocavam para Israel, onde que eles passavam primeiro? Eles passavam na terra de Zebulon e Naftali. E aquele lugar era um lugar muito difícil de se viver, porque era um lugar muito instável, era um lugar cheio de medo, era fronteira com outro país, e quantas vezes não era uma circunstância de guerra, mas a Assíria, que era o principal inimigo de Israel no Antigo Testamento, vinha até aquele lugar e saqueava as plantações, saqueava a produção e ia embora. Então era um lugar de constante medo, era um lugar de constante guerra, era um lugar de incerteza, um lugar que não prosperava. Você imagina, você tem o seu negócio, você tem a sua empresa, hoje, se fosse nos dias de hoje. E aí você vai escolher um lugar para colocar a sua empresa. Você vai colocar ela num lugar que não tem garantia de segurança, de estabilidade nenhuma? De jeito nenhum. E se aquele lugar não tem empresa, se aquele lugar não tem comércio, se aquele lugar não tem comercialização de nada, com certeza vai ter fome. É um lugar que não vai ter emprego, que não vai ter renda, que vai ser um lugar de muita dificuldade. Então, observe que a posição geográfica de Naftali e Zebulon trazia trevas para aquele lugar, mas é aí que vem a alegria, a bênção.
Porque quando Jesus veio ao nosso mundo, ele inicia o seu ministério. O lugar que Jesus mais ficou e o lugar onde Jesus mais exerceu o seu ministério foi exatamente naquela região. E o autor bíblico entendeu que essa era o cumprimento da profecia do Antigo Testamento, que aquele lugar, que era o lugar mais perigoso, mais difícil, mais tenebroso do povo de Israel, agora eles têm a luz. Eles têm luz. Eu fiz aqui, folheando o livro de Mateus, para você poder entender, folhear com você, você vai perceber quantas coisas maravilhosas Jesus fez ali. Então, o lugar que antes era de trevas, agora é um lugar de luz. Da sacada da casa daquelas pessoas, elas podem ver o Deus encarnado, realizando curas, pregando a palavra, caminhando com os seus discípulos. Que coisa maravilhosa! Dá uma olhada, por favor, aí na sua Bíblia. Capítulo 14 fala do lugar que Jesus chamou seus discípulos. E se você abrir sua Bíblia em Atos 2, você vai perceber que os discípulos de Jesus eram conhecidos como galileus. Então, a grande parte do ministério de Jesus, dos discípulos, dos seguidores de Jesus, são exatamente daquela área. Uma área que antes não tinha sentido nenhum, mas agora encontraram sentido em Jesus. Ali também eles ouvem as grandes mensagens de Jesus. Por exemplo, o Sermão do Monte foi pregado ali, naquela região. Nós podemos ver o Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Você pode perceber, eu estou folheando aqui minha Bíblia junto com você. Você pode perceber Jesus curando o filho de o centurião, o criado de um centurião. Você pode ver Jesus curando família de Pedro. Capítulo 8 narra muitas e muitas curas de Jesus. A cura do leproso. Você vê aí no capítulo 8 ainda aquela ação de Jesus em Gadara, a cura daquele homem lá em Gadara. É o lugar onde Jesus acalma uma tempestade. É um lugar, irmãos, onde Jesus ressuscita a filha de Jairo. É um lugar onde uma mulher enferma recebe a ação do Senhor. No capítulo 10 de Mateus, você pode perceber que é o lugar onde Jesus envia os seus discípulos. Ele envia e escolhe 12 para levarem a mensagem. E ele está naquele lugar, esses 12 fazem parte daquele contexto. Jesus ensina, Jesus prega, Jesus fala, Jesus conta a parábola do semeador, que é uma parábola maravilhosa. Tudo aquilo aos olhos daquelas pessoas naquela região. Aquela região agora recebe o melhor de Deus, e o melhor de Deus está em Jesus. Lá pelo capítulo 15, melhor dizendo, que o texto vai dizer que Jesus se retirou para Tiro e Sidom. Mas no mesmo capítulo 15, a partir do versículo 29, vai dizer que Jesus voltou para a Galileia e novamente fez muitos milagres e realizou muitas coisas naquela região. A partir daí você vai ver Jesus indo e voltando, mas sempre voltando para aquele lugar que antes era um lugar de trevas. E agora, por causa de Jesus, é um lugar de luz. É um lugar de luz. Eu acho interessante, irmãos, que o que trazia mais dificuldade para aquele local eram as guerras, eram os saques, era a falta de segurança. Mas o que trouxe luz para aquele lugar não foi um novo general, não foi um grande exército, mas foi o Filho de Deus, Salvador do mundo, que se preocupou em levar a palavra de Deus, em curar, em dar esperança a cada pessoa, em cada circunstância. Isso me chama, queridos, a olhar, e aí eu quero fazer uma aplicação à nossa situação de hoje, a olhar para Deus. O que nós precisamos é Deus usar a sua misericórdia. O que nós precisamos é aprender a palavra de Deus, é buscar a palavra de Deus, é amar a palavra de Deus, é seguir a Deus. Esse é o recurso de Deus para a nossa vida. Essa é a graça manifesta de Deus na nossa existência. Nós não precisamos de mais nada a não ser de Jesus.
Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o alvo do nosso coração. A Bíblia diz que estamos naturalmente mortos por causa dos nossos pecados contra Deus. A nossa natureza está afrontando a Deus. E o que pode consertar tudo isso não é um novo tratamento, não é um novo bem material, mas é uma fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. O povo que estava em trevas viu grande luz, e a luz está não no socorro militar, não no socorro econômico. A luz está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele é o que redime o povo a Deus, é aquele que nos dá paz. Inclusive ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz os dou. Não a dou como dá o mundo. Você já percebeu que aquilo que o mundo promete oferecer para nos dar a paz, ou nos dar alguma alegria, é inconstante? É inconstante. Acaba. A pessoa está sempre atrás de um novo gole, atrás de um novo uso de droga, atrás de uma nova experiência. Mas aquilo que Jesus dá é permanente. Aquilo que Jesus faz é eterno e é maravilhoso. No capítulo 4, ele vai dar ele vai dizer o que Jesus foi fazer naquela região, levar luz. E eu quero dizer que Jesus traz luz para o nosso lar. Se você trouxer Jesus para a sua casa, e se Jesus está na sua casa vai ser lugar de luz. As trevas vão ir embora e a luz vai transformar o seu lar. Você quer ser como terra de Naftali, terra de Zebulon, que antes estava andando em trevas? Traga Jesus para a sua vida, traga Jesus para o seu coração. Eu vejo aqui no capítulo 4 um resumo de tudo que Jesus fez naquele lugar. O que é tirar as trevas e colocar a luz? Ele tinha uma mensagem em tudo que fazia. Está no capítulo 4, versículo 17. Logo depois que fala da luz que resplandeceu naquele lugar. Ele vai dizer assim: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Observe que a luz para aquele lugar era uma proclamação, era um chamado para o arrependimento, para que através do arrependimento aquelas pessoas pudessem participar do reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Eu fiz aqui uma síntese do ministério de Jesus na Galileia e o que é fazer parte do reino de Deus. Primeira coisa é ser um discípulo de Jesus. Se você observar, na Galileia foi onde Jesus chamou seus apóstolos, chamou seus discípulos. Na Galileia havia o maior número de pessoas que seguiam a Jesus, porque ali era o lugar que ele colocou a sua casa, ali era o lugar principal do seu ministério. No capítulo 4 ainda, a partir do versículo 18, você vai perceber que Jesus passa por Pedro e por André, Jesus passa por Tiago e por João e chama: venham ser pescadores de gente, venham ser meus discípulos e venham pescar pessoas. Observe, queridos, que é nesse contexto que Jesus elege os apóstolos, elege no sentido assim, escolhe os apóstolos. É nesse contexto que Jesus dá instrução aos apóstolos e aos 70 para evangelizarem as cidades. É nesse contexto que lá em Gadara Jesus transforma a vida de um homem que vivia nu em um cemitério todo acorrentado, mas ele conseguia sair das correntes, escravizado pelos demônios, e aquele homem se torna um discípulo de Jesus e se torna um missionário. Observe que a luz entra na nossa vida e as trevas vão embora quando escolhemos entregar a nossa vida, o nosso destino, o nosso rumo, a nossa existência a Jesus, como Ele sendo o nosso pastor, colocando a nossa vida debaixo da autoridade de Jesus. A luz entra na nossa casa quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e fazemos dele o dono do nosso lar.
Jesus é maravilhoso. Jesus quer transformar a sua casa. E eu chamo você a entregar a sua vida a Jesus como seu Salvador e o seu Senhor. Porque é esse o trabalho dele na nossa vida. É isso que nos dá luz. Ter luz não é ter um carro novo, não é ter saúde por 100, 200, 300 anos. Ter a luz de Cristo na nossa vida é ter o Salvador dentro da nossa casa, é ter o Salvador dentro do nosso coração, é ter Jesus dentro do nosso lar. E com Ele muitas dessas coisas são acrescentadas, mas o principal é Ele na nossa vida, no nosso coração. A segunda lição que eu quero tirar, que foca o ministério de Jesus naquele lugar, eram os seus ensinamentos. Em tudo que Jesus fazia, ele estava ensinando. Inclusive, nesse contexto da Galileia, que Jesus prega seus sermões. Por exemplo, o primeiro sermão que nós temos, o Sermão do Monte. Sermão do Monte, onde Jesus está ensinando os valores cristãos, aquilo que é evidência na vida de um discípulo de Jesus. Ele vai mostrar a grandiosidade da lei de Deus do Antigo Testamento. Ele vai dizer, Deus não está preocupado apenas com suas ações, mas Ele está preocupado com o seu coração. Então, quando você olha para uma mulher com o olho impuro, ou para um homem com o olho impuro, você já pecou, você já adulterou, porque o pecado começa no coração. Quando você odeia o seu irmão, você já o matou, porque o pecado começa no coração, e o ódio é o assassinato do coração contra outra pessoa. Jesus vai ensinar a amarmos nossos inimigos. Jesus vai nos ensinar a orar como convém. Jesus vai nos ensinar o valor do tesouro de Deus sobre a nossa vida, que é um tesouro superior a qualquer bem desse mundo. Jesus vai nos ensinar a compartilhar com os outros. Jesus vai nos ensinar a jejuar, a consagrar nossa vida ao Senhor. E Ele vai terminar o seu sermão dizendo que quem coloca o seu coração nas palavras dele é como um homem que constrói a sua casa sobre uma rocha. E quem abandona os preceitos de Deus e não os pratica é como aquela pessoa que construiu a sua casa sobre a areia do mar e que cai com a tempestade. Os ensinamentos de Jesus e aquelas pessoas daquela terra puderam ouvir os ensinamentos de Jesus. Eles nos guiam à vontade de Deus. Tem um texto na Bíblia que diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é isso. Quando caminhamos em obediência à vontade de Deus, vivemos melhor. Parece mais difícil, mas a Bíblia diz que os caminhos de Deus são estreitos. É assim mesmo, mas são melhores. Mas são caminhos dignos. Do que adianta você andar numa estrada boa, se a estrada boa, se a estrada larga, te leva para o destino errado? Eu prefiro andar pela estrada difícil, mas saber que o meu destino é certo. Deus nos chama a não valorizar o caminho, mas valorizar o destino, mesmo que o caminho seja difícil. Observe que Jesus vai ensinar na sua palavra, vai ensinar a sua palavra e vai mostrar que o que traz luz para a nossa vida é obedecer a palavra de Deus, é seguir os propósitos de Deus e assim viver o melhor dessa terra. O próprio salmista diz que a palavra de Deus é a luz, a palavra de Deus é a lâmpada, a palavra de Deus é aquela que clareia o nosso caminho. Então, no ministério de Jesus, nós temos muito ensino e muito aprendizado, mas nós também temos esperança. E se você ler o ministério de Jesus na Galileia, você vai perceber que Ele curava, e Ele curava, e Ele curava. Ele realizou curas que a ciência não consegue explicar. A cura de um cego de nascença, de um leproso, que antes a lepra ela consumia a pele e consumia as extremidades, a pessoa ficava numa condição horrível. E de repente aquela pessoa está com tudo no lugar,
Eu fico pensando, a cura da lepra, e a Bíblia diz que aquelas pessoas estavam tudo direito, a orelha já tinha perdido um pedaço, a orelha voltava a existir, a ponta do nariz, a beleza da pele, a pele que antes era necrosada. E ele realiza tudo isso. A Bíblia diz que uma mulher que está com hemorragia há 18 anos encosta em Jesus e pela fé ela é restaurada, a hemorragia para. A Bíblia conta, irmãos, da filha de Jairo, que Jesus ressuscitou. Nesse contexto, a Bíblia mostra a ação maravilhosa de Jesus em realizar milagres, em realizar curas. E sabe qual é a pergunta fundamental aqui para entendermos? Por que a Bíblia relata tantas curas de Jesus? Será que Jesus curou todos os doentes daquela região e daquele lugar? Bom, eu acredito que não. A Bíblia não fala isso em momento nenhum, mas diz que as pessoas que iam até ele eram curadas. Ok, mas qual é o ponto aqui? O ponto é que a cura é pedagógica. Jesus estava demonstrando aos seus discípulos, e aquela região, Naftali, Zebulon, Jesus estava mostrando, demonstrando, pregando didaticamente através de cada cura. As curas mostravam as realidades verdadeiras de Deus, mas as curas também mostravam que Jesus tem poder. Vou dar um exemplo da filha de Jairo. Ela ressuscitou, mas passou um tempo ela morreu de novo. Na verdade, a Bíblia não conta a história que ela morreu, mas eu sei que ela morreu, ela não está viva até hoje. Ela morreu novamente, ela passou por essa experiência de novo. Mas enquanto Jesus estava sobre essa terra, ele mostrou: eu tenho poder para ressuscitar mortos. E a Bíblia vai dizer que todos os mortos irão ressuscitar quando Jesus voltar a esse mundo. Você entendeu? A Bíblia vai dizer que diante de Deus não vai haver doença, não vai haver dor, não vai haver pranto. O que Jesus estava mostrando com a cura era dar aos seus filhos uma esperança, e uma esperança maior, uma esperança verdadeira nas coisas além desse mundo. O que ele está querendo dizer é o seguinte: eu tenho poder para restaurar a vida de vocês. E a promessa da palavra de Deus, que a restauração completa de Jesus vai ser quando ele voltar. Isso quer dizer que Deus não cura hoje? De onde você tirou isso, querido? Você perdeu o juízo. Você perdeu o juízo. É lógico que ele cura, e é por isso que nós oramos todos os dias. Agora, você já ficou gripado um ano? Aí a gente orou, você ficou bom. Aí passou um tempo, eu estou com astigmatismo. Passou um tempo, estou com um problema na perna. Jesus continua curando e realizando, mas ele demonstra com seus milagres na terra que o verdadeiro milagre de cura se dará no céu. Isso é uma palavra de esperança. E para um povo que estava em trevas, ouvir que toda dor do presente é passageira, isso traz luz, isso traz esperança. Eu quero dizer para você que a pandemia do Covid, ou do coronavírus, é passageira. É passageira para nós que estamos aqui, não porque ela pode terminar daqui 2, 3 meses, 1 ano, 2 anos. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que no céu não vai ter Covid. No céu não haverá pandemia. No céu não haverá dor. No céu haverá cura completa do nosso Deus sobre a nossa vida. As coisas ruins que experimentamos aqui nessa terra, elas são passageiras. Aqueles que estão em Cristo têm uma esperança no céu. Inclusive, uma vez Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Aí ele não estava na Galileia, não, ele estava em Jerusalém. Mas ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Credes também em mim? Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não tivesse, eu tinha dito para vocês. Eu vou para o meu pai fazer moradas para vocês. Pensa numa bênção? Toda a cura de Jesus mostra o poder dele. É por isso que nós estamos orando pela sua vida e por todos nós, para ficarmos bons nessa terra. Mas todo milagre de Jesus aponta para uma cura definitiva que ele vai realizar nos seus filhos, para que possam viver a eternidade no céu, sem nenhuma dor, sem nenhuma tristeza,
sem nenhum medo. Irmãos, que bênção, hein? A terra que estava em trevas viu grande luz. E como está o seu coração? Talvez não está em trevas, assim, escuro, escuro, escuro. Mas está nebuloso. Mas está assim, bem cinzento, sabe? Queria dizer que Jesus quer deixar tudo claro. Jesus quer trazer luz. Porque a luz que ele traz está acima das circunstâncias. Está acima das circunstâncias. E Ele quer te encher de luz para a glória do nome dEle. Para isso você precisa tomar algumas decisões. Se você não é um discípulo de Jesus, você precisa fazer esse compromisso agora. Entregar sua vida a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E aí aquilo que está cheio de trevas, Ele vai entrar e vai trazer luz. Outra coisa, precisa conectar com alguma igreja, com alguma comunidade, porque eles vão ensinar o caminho de Jesus para você. Pastor, mas como saber uma igreja boa? Uma igreja boa é aquela que ensina a Bíblia. Ensina a Bíblia de forma verdadeira. Então, faça isso. Ore a Deus, Deus vai te indicar alguém. Vai te indicar um pastor, vai te indicar uma pessoa que te dê o que você precisa. Outro detalhe, você é um crente. Pastor, sou um crente. Amém, irmão. Louvado seja Deus. Que coisa boa. Agora vamos olhar para a luz de Jesus? Você e eu precisamos cumprir a missão dele. Precisamos nos comportar como os discípulos dele. Precisamos ouvir seus mandamentos e obedecer seus mandamentos. Viver conforme a vontade dele. Eu e você somos discípulos de Jesus, então precisamos aprender a confiar, a orar, a buscar a Jesus acima de tudo. Ficou a dica? Olha só, todo sofrimento presente é passageiro, mas a luz que Jesus oferece, o futuro que Jesus oferece, é eterno. Por isso, receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Creia nisso e se enche de esperança. Outra coisa, olhe no texto e perceba que com Cristo a luz entra na nossa casa. Então, se tem alguma coisa nebulosa aí, é hora de ajoelhar, orar, ajoelhar, orar, ajoelhar, orar e dizer: Jesus, vamos encher esse negócio de luz, porque o Senhor é luz e não trevas. E último lugar, Jesus entra na nossa casa. Eu acho maravilhoso porque Jesus escolheu aquele lugar. Era uma profecia do Antigo Testamento e Jesus vai até aquele lugar. Uma bênção de Deus graciosa derramada sobre aquelas pessoas. Não houve assim uma negociação. Não, ô Jesus, a gente não vai cobrar imposto, o senhor vem para cá. Não, eles nem tinham a visão espiritual dessa realidade, não. Jesus apenas foi. E Jesus hoje está batendo aí na porta do seu coração. Jesus hoje está batendo aí na porta da sua casa, do seu lado, da sua família, para te fazer um crente, um discípulo de Jesus, um servo de Deus. Que Jesus te abençoe, meu querido, que você possa entregar seu coração a Jesus. Vou colocar um louvor aqui, eu queria que você fizesse desse louvor a sua oração. Vamos lá? Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens
alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. E agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória. Da minha fé, glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Glória ao Senhor, autor da minha. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Aleluia. Deus maravilhoso, nós estamos aqui para pedir que o Senhor entre na nossa vida com luz e graça e faça, ó Deus, resplandecer sobre nós o rosto do Senhor e que o Senhor nos dê a paz. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos conduza ao Senhor mesmo, porque o Senhor é a verdadeira luz que nos tira das trevas e ilumina o coração de todo homem. Em nome de Jesus, ó Deus, aqueles que recebem essa palavra,
que ainda não têm o Senhor como seu Salvador, pela ação do teu Espírito, possam tomar a decisão hoje. Aqueles que não têm, ó Deus, o compromisso com o Senhor, que hoje possam ter. Eu oro também, ó Deus, por aqueles que já são crentes, fiéis, e que são, ó Deus, têm sua esperança restaurada por esta palavra. Eu peço, Jesus, que o Senhor encha cada coração e que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão santa, doce e perfeita do Espírito Santo, esteja sobre todos nós e sobre todo o povo espalhado pela face da terra, hoje e por todo sempre. Amém e amém. Deus, cura o nosso Alto Jequitibá, em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Que bom estar aqui. Amanhã tem mensagem de edificação para a sua vida lá no canal da Quarta Igreja no YouTube. 6 horas da manhã, para você tomar aquele café e já ouvir a palavra para você começar o dia animado. 6 horas da manhã está lá, tá bom? Então, aproveite. Quarta Igreja Presbiteriana de Alto Jequitibá. Quarta-feira tem estudo bíblico também. Vamos continuar estudando o Antigo Testamento. E eu chamo você a participar. Eu tenho uma costura para fazer, uma janta para fazer. Não, na hora do estudo não. Eu vou adiantar a janta, eu vou adiantar a costura, eu vou dar banho nos meninos mais cedo, porque é a palavra de Deus. E ela é o que mais importa na minha vida. Amém? Deus te abençoe. Um forte abraço. E eu quero deixar aqui meu registro de gratidão a Deus pela vida do Cleiton, do Leonardo Knupp, do Lineker e do Jean, por ter gravado o louvor para essa noite. Que Deus abençoe, viu, queridos? Vocês são bênçãos de Deus. Ore por eles, hein? Ore por nós. Oremos pelo nosso Brasil. Um abraço.